Está começando mais uma edição do programa Sobre Humanas. O Sobre Humanas é um projeto de extensão dos Departamentos de Filosofia e Ciências Sociais da UERN, campus de Mossoró, e do Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais e Humanas, em parceria com a UERN TV. Se você não assistiu às edições anteriores, basta acessar youtube.com/UERN-TV. No programa de hoje, iremos debater sobre representações de gênero no filme Eu Não Sou um Homem Fácil. Nossa convidada de hoje é Ana Cláudia de Andrade. Ela possui licenciatura em Educação do Campo pela UFESA, mestrado em Ciências Sociais e Humanas pela UERN, mestrado em Cognição, Tecnologias e Instituições pela UFESA. E para mediar o debate, contamos com a presença da professora Carla Cristine. Ela é graduada em Ciências Sociais, mestre em Antropologia e doutora em Sociologia pela UFPB. Feitas as apresentações, daremos início ao debate. Sejam todos bem-vindos a mais um Sobre Humanas. E no programa de hoje nós vamos apresentar a dissertação Espelho Invertido, Relações de Gênero no filme Eu Não Sou um Homem Fácil. E a nossa convidada de hoje é a mestra Ana Cláudia. Seja bem-vinda também, Ana Cláudia. Obrigada. E vamos então começando Queria que você falasse um pouco, não é, como foi o percurso da sua pesquisa. Por que você decidiu tratar esse tema, né? Relações de gênero, algo que é tão controvertido na nossa sociedade? E como você também escolheu esse filme? Como você foi traçando a sua pesquisa? Então, bom dia, né, a todas e a todos. A pesquisa, ela parte inicialmente, né, de inquietações pessoais, né, de estar inserida em um contexto, né, social, cultural, né, como mulher, né, em contextos machistas, misóginos. Então, assim, discutir gênero é um desafio, né, é desafiador, mas se faz necessário. Então, vi na pesquisa, né, na produção acadêmica, uma oportunidade, né, de mostrar e discutir sobre essas questões que é tão necessário, né, principalmente para as mulheres dentro do contexto. E a pesquisa, né, o filme, a escolha do filme surge, né, foi uma série de pesquisas até chegar ao filme Eu Não Sou um Homem Fácil. Inicialmente, nós iríamos trabalhar com um grupo de mulheres, né, um projeto de leitura que tem na cidade de Apodi, que é para Leia Mulheres. Mas não foi possível, né, por uma série de questões, incluindo a pandemia, né. Então, em conversa com o meu orientador, né, o professor André Seal, nós chegamos ao acordo de fazer uma análise fílmica, né, tendo em vista que ambos, né, já tínhamos visto o filme, e aí partiu, né, inquietações de que nós poderíamos trabalhar, né, dentro do contexto, né, que estávamos vivenciando na época. E assim surgiu a necessidade, né, o desejo de trabalhar com o filme a partir das relações de gênero. Bom, você poderia falar um pouco, resumir um pouco o filme para quem está nos ouvindo, não assistiu, não teve a oportunidade de assistir? Poderia fazer um breve resumo? Sim, o filme ele foi produzido e dirigido por Eleanor Perrault, é um filme francês. Ele foi lançado em 2018 e ele conta a história de Damien e Alexandra, né, que vivem em contextos, né, misóginos, machistas, né, e Damien é um homem bem-sucedido, machista, né, principalmente no seu ambiente de trabalho. E um certo dia ele sofre um acidente, né, e acaba acordando em um outro mundo, um mundo invertido, certo? Onde ele desenvolve, ele vive como se estivesse no papel da mulher, que nós vivemos, né, na realidade.
né? E ele vive, né, na ficção. Então, ele passa por todos os desafios que as mulheres enfrentam, né? Preconceito no ambiente de trabalho, a questão do corpo, de como lidar com o corpo, certo? E ele acaba, né, enfrentando todas essas questões que as mulheres elas passam durante toda a sua vida, né, no ambiente de trabalho, as questões culturais, né, a relação com a maternidade. Então, assim, é bem interessante o filme para que as pessoas possam se colocar, né, no lugar do outro e no filme ter essa dimensão, né, até para as mulheres. Eu, quando fui ver o filme, né, a cada cena que eu revia, né, para fazer as análises, eu me chocava de, nossa, nós passamos por isso mesmo, porque é algo tão naturalizado que nós acabamos passando despercebida por tamanho, né, por tanta coisa que nós vivenciamos. Bom, então, para construir uma pesquisa, né, a gente precisa de alguns elementos básicos, não é? Você tinha um interesse em discutir as relações de gênero, tinha ali um filme, tinha um orientador, mas existe um processo. E então, qual foi a problemática que você desenvolveu para fazer a análise fílmica, né? Sim, então a problemática ela parte, né, das representações de gênero no filme. Como é que as relações de gênero estavam sendo trabalhadas, né, estavam sendo representadas naquele filme, né, no âmbito social, cultural, certo? Então, nós partimos dessa problemática. Como que as discussões de gênero estavam sendo representadas, o que era que estava ali por trás de todas aquelas cenas que nós poderíamos desenvolver uma pesquisa e entregar algo para o leitor, né, ou para a leitura, quando fosse analisar e ler nossa pesquisa. E então, para além, né, do problema, também tem os objetivos da pesquisa. Então, como foi que você construiu esses objetivos e a sua metodologia também, né? Porque analisar um filme, a gente assiste um filme e tem uma impressão, enquanto assistente. Às vezes a gente até repete, se o filme for muito bom, né, a gente tem vontade de reassistir o filme, mas uma coisa é assistir como um assistente audiente, a outra é para desenvolver uma pesquisa. Então, você poderia falar um pouco como foi, né? Quais foram os seus objetivos e, na sequência também, qual foi a metodologia que você utilizou para fazer a análise? Sim. Então, os objetivos, né? O objetivo inicial, um deles foi investigar, certo, as representações de gênero no âmbito cultural, né? Como é que, dialogando com os teóricos, certo, fazendo uma base teórica, e aí nós fomos dialogar com várias autoras que discutem sobre, né, como John Scott, Simone de Beauvoir. Então, assim, nós fizemos esse levantamento. O primeiro objetivo parte, né, desse contexto, dessa concepção, né, de investigar o que estava sendo produzido, certo? Sobre gênero, né, como é que se dá a constituição histórica dessa temática, né, que é tão cara para quem pesquisa, né, quem estuda sobre. E um dos nossos segundos, né, objetivos, né, depois de ter feito esse levantamento aprofundado, né, teoricamente, parte de analisar como é que as relações de gênero se dão, né, fazendo um paralelo entre o filme que estava sendo visto na ficção para com a realidade das mulheres, né, como é que se representa, né, essas relações no filme, como é que é representado, né, na realidade, no contexto a qual
está sendo vivenciado, que as mulheres estão inseridas, né? Aí nós fizemos um paralelo, né? Em várias esferas, no ambiente de trabalho, né? Como é que esse filme ele representa o papel da mulher, como é construída essas relações de gênero no ambiente de trabalho, no ambiente familiar, no ambiente doméstico. Então, assim, para além, né, da teoria, nós passamos a analisar também o contexto a qual as mulheres estavam inseridas, né? Que tipo de preconceito é enfrentado. E aí, após os objetivos, né, delimitados e traçados, nós partimos para as estratégias metodológicas, né? Então, nós optamos, né, por uma análise fílmica. Então, nós estabelecemos, né, eu fiz um cronograma de horários a serem cumpridos. Então, como era uma análise fílmica, eu fiz os meus horários. Então, tal hora eu vou analisar tal cena. Então, foi elaborado um roteiro, né, para isso, né, com algumas questões principais, como qual cena, quanto tempo durou a cena e o que era que eu queria analisar naquela cena, naquela determinada cena. Ela estava se tratando de quê? Né, então, em determinada cena, sobre o preconceito que as mulheres sofrem no ambiente de trabalho. Então, nós analisamos a partir dessa ótica, certo? Com o roteiro estabelecido, né? Traçados o percurso que deveria ser feito para relacionar com a teoria e traçar, né? Estabelecer, desenvolver uma nova escrita reinserida em um outro contexto. Você poderia falar para a gente, assim, trazer um exemplo de uma cena que você analisou, uma cena que foi, né, marcante no filme? Se bem que, assim, eu já assisti ao filme, eu também estive presente na Sim. sua banca e foi uma honra para mim, né, poder ler o seu trabalho, estar como avaliadora interna do programa. E são várias cenas chocantes, né? Mas você poderia destacar uma cena para nós? Sim, sim. Tem duas cenas que me chamam muita atenção no filme. A primeira delas é assim que o filme inicia, que é com o personagem principal, Damian, ainda criança, né, que ele está na escola e vai apresentar uma peça sobre princesas e ele diz que quer ser uma princesa. E a professora não vê problema nisso e permite que ele se vista como princesa para a apresentação. E na hora da apresentação, toda a plateia começa a rir, né? Todas as pessoas da plateia, né? Os pais das crianças começam a rir dele, né? Um menino vestido como princesa em uma apresentação da escola. E isso desencadeia, né? Mas ao decorrer do filme, percebe-se, né, que provocou um trauma para ele e talvez no filme, né, tenha o tornado tão machista, misógino, e a partir disso ele desenvolve um toque de estar sempre escovando o dente. Né? Então, assim, isso me choca bastante, porque enquanto, né, educadora, enquanto professora, enquanto ser humano, né, nós observamos que ninguém nasce, né, preconceituoso ou preconceituosa, as pessoas se tornam. Eu vou chamar um intervalo, pedir Tá. uma pequena pausa. Na volta, você fala um pouco mais sobre a outra cena que você quis destacar. Então, vamos ao intervalo e voltamos em instantes. Educação, ciência, saúde, sociedade e muito mais informação para você. Os assuntos mais comentados da semana você acompanha no UERN-TV Notícias, toda quarta-feira às 11h30 da manhã, no canal 23.1 e também no YouTube da UERN-TV.
estamos de volta e então eu vou pedir para a Ana Cláudia continuar, né, no destaque, já que nos deixou curiosos sobre essa outra cena que foi marcante para você. Sim, outra cena, né? Marcante é quando o personagem principal está em uma sala de reuniões, né, com vários outros membros da empresa que ele trabalha, em sua maioria homens, e estão apresentando um projeto de marketing, né? E o projeto é sobre, que ele apresenta sobre um fodômetro, que seria, né, um aplicativo para mostrar, né, ou quantificar a quantidade de transas que um homem teve durante, né, a semana ou meses. E nessa cena tem uma mulher, né, a única mulher da cena, que se sente incomodada e pergunta onde é que ficam as mulheres dentro desse projeto, certo? E aí ela é tida como motivo de chacota, né, de histérica, por estar problematizando. E aí que me remete à questão, né, e o que Foucault vai dizer, né, em uma de suas passagens lá no seu livro A Ordem do Discurso, da mulher ser colocada como louca, né? E a partir do momento que ela é colocada como louca, né, o que se é falado não tem veracidade, né? A mulher acaba sendo descredibilizada e vista como alguém instável, né, histérica. E assim isso me chamou muita atenção porque de certa forma nós passamos por isso, né? Quando questionamos, quando intervimos em algum projeto no ambiente de trabalho ou em qualquer outro, nós somos em algumas vezes, né, há algumas exceções, muito raras, né, mas somos descredibilizadas na maioria das vezes, né, então isso me chamou muita atenção. Como você disse, né, o personagem principal do filme sofre um acidente e essas cenas que você trouxe aqui pra gente ainda é do mundo como ele é, né? Ele ainda está no seu papel de gênero normativizado. Sim. Mas aí quando ele sofre o acidente, então ele passa a estar na condição de uma mulher. Uhum. Você poderia falar para a gente um pouco o que vai acontecer quando ele então entra nesse mundo invertido? Sim. Então quando ele entra nesse mundo invertido, ele, né, tem um choque, porque ele não perde a sua consciência, ele sabe quem ele tem consciência de que ele se comportava, né, como um homem e está ali sendo obrigado, né, a viver em uma sociedade a qual padrões são exigidos dele, né? Então ele começa a se vestir como mulher, usar roupas curtas, se necessário, fazer depilação, desenvolver afazeres domésticos, tudo isso ele começa a desenvolver. E aí é onde entra, né, o choque de realidade, né? E ele começa a trabalhar para a personagem principal, né, que é a Alexandra, que desenvolve o papel do homem, certo? E ele começa a ter noção do tanto de assédio que ele está sofrendo, né, no ambiente de trabalho, em casa, certo? Então tem uma cena que é muito interessante, a qual ele se envolve, né, emocionalmente com a personagem, começam a ter um caso e ele chega em casa e encontra ela com outro rapaz. Então, assim, é a questão da traição e ele, né, se vê naquela condição, né, de brigar e se vê histérico também, né? Então, como a sociedade impõe para as mulheres. Então, essa também é uma das cenas que é muito interessante para pensar esse lugar, certo? Então, ele passa por todas essas situações, né, que aí mais à frente, no trabalho, no decorrer, né, eu vou fazer uma crítica, né, até que ponto isso é bom, né, tirar as pessoas, né, o espectador, quem está vendo o filme desse lugar, mas
Mas até que ponto isso é bom? Porque o filme, né, transparece a imagem de que os homens, nesse espelho invertido, né, de viver como uma mulher, mas a mulher acaba se vestindo como homem, desenvolvendo o papel de homem, né, e de certa forma transmite uma ideia de superioridade, né? E o movimento, né, feminista, as discussões de gênero, não é sobre isso. Né? Nós não queremos se sobrepor a ninguém. Né? Nós queremos igualdade, né? Um mundo, né? Uma sociedade a qual nos dê condição de viver, né, em pé de igualdade com todos. Então, após fazer a análise fílmica, né, escolher as cenas e comentar, né, analisar, quais foram os resultados da sua pesquisa? Então, como resultados, nós podemos, né, destacar que é um filme que, embora, né, provoque essa inquietação, né, para com o público, para quem assiste, né, se sentir, né, deslocado, né, do seu lugar. Mas não é um filme que tem um comprometimento com as pautas, com o movimento feminista, certo? Então, assim, é um filme que foi utilizado, né, de forma didática, para que as pessoas possam ter noção desse lugar, né, de tudo que as mulheres passam e enfrentam, mas não é um filme que tem comprometimento com a causa, e que se apresenta de forma didática para que as pessoas elas tenham conhecimento e a partir desse choque, né, que se tem quando vê o filme, possa rever, né, repensar os seus conceitos, a sua prática, certo? Então nós concluímos que o filme ele é de suma importância para deslocar o sujeito desse lugar, né, a qual está inserido de preconceitos naturalizados, digamos assim. Como você poderia destacar a contribuição de uma pesquisa como essa, Ana Cláudia, né? Porque, num primeiro momento, é uma pesquisa das ciências humanas e analisar um filme, né? Ora, como assim analisar um filme? Como pode ser relevante em termos de pesquisa? O que a gente poderia oferecer à sociedade após um trabalho como esse? Eu acho que o trabalho ele vem contribuir, né, de forma social, né, justamente nessa questão de dar visibilidade à luta das mulheres, né, em diversos ambientes. Então, uma vez que se pesquisa gênero, que se estuda gênero e que se produz um trabalho, né, das ciências humanas que por muitas pessoas e por alguns campos do conhecimento é tão descredibilizado, né? Para muitos nem é considerado como ciência, não é? Então, assim, discutir gênero como eu falei no início, é desafiador, mas é necessário, porque as pessoas, o público, a sociedade precisa conhecer como a história das mulheres ela vem se constituindo e se construindo ao longo do tempo, né? Como é que essas mulheres, né, maravilhosas constroem essa história para que nós, né, possamos dar continuidade. Eu acho que o trabalho vem apresentar isso, certo? Para quem tem a oportunidade de ler, né, vai perceber como é que essa história ela vem sendo construída e a necessidade de dar continuidade para que as mulheres elas sejam visibilizadas e valorizadas como tem que ser, né, pelo trabalho, pela qualidade do que produz, né, seja em qual âmbito for. Bom, e como essa pesquisa, Ana Cláudia, fez diferença na sua vida pessoal, né? Você tem, enfim, concluiu um mestrado e tem toda aí uma carreira também, tem uma formação, atua na educação. Como essa pesquisa foi relevante para você enquanto pessoa? Foi, como eu falei, desafiador, mas significativa, né? Estar
atribuída, né, a essa pesquisa, a discussão de gênero, né, muitos afetos e afetos múltiplos, né? Tanto os afetos do lado positivo quanto negativo. E essa construção desse trabalho, eu acho que está reverberado na minha prática, né? Na minha prática docente, como professora, né? De poder contribuir com algumas questões, né? Na minha sala de aula para com as minhas alunas e os meus alunos. Então, buscar essa formação, né? E ter base do que eu estou falando, para quem eu estou falando, né? Porque não se pode falar qualquer coisa, de qualquer forma, para qualquer pessoa, né? Então, assim, me fortaleceu, né? Me deu uma base, me dá, né? Porque eu costumo dizer para os meus estudantes que uma vez professora, para sempre estudante, porque não cessa, não para, né? Então, eu acho que o principal, meu principal contribuição para mim, né, é poder compartilhar esse conhecimento para com as pessoas. E você tem pretensão de continuar essa pesquisa, né? Ainda no mesmo tema? Quais são as suas pretensões próximas? Então, pretendo sim dar continuidade, né, pensar um projeto para um doutorado, né, e discutir com certeza as relações de gênero, né, dar continuidade e aprofundamento a essas questões, essa discussão. Acho que procurando, né, trabalhando com uma outra fonte, né, agora trabalhar com as pessoas, com colaboradores, e não com análise fílmica, talvez, né? Mas, com certeza, dando ênfase às discussões de gênero, que é o que me mobiliza, que me impele, né, na carreira acadêmica, de pesquisadora. Bom, nós estamos finalizando o nosso programa, então eu peço que você faça as suas considerações finais, né? Então, gostaria de agradecer, né, a professora Carla, o Sobre Humanas, pelo convite. E é muito bom, né, poder voltar e falar, né, do trabalho agora de forma mais descontraída, sem a pressão da defesa, né, Carla, da avaliação. E é muito bom, né, depois de quase um ano, né, com a pesquisa em stand-by, né, voltar a falar sobre... muito bom, foi muito bom e gostaria muito de agradecer o convite e dizer que o trabalho está disponível, né, na biblioteca da UERN e quem tem interesse pode ir lá dar uma conferida, ler, que não vão se arrepender, está muito bom o trabalho. Sim, e também está disponível no banco de dados das dissertações do programa de pós-graduação em Ciências Sociais e Humanas. Então, eu reitero o convite de Ana Cláudia para que conheçam a dissertação dela e também para que assistam os nossos programas do Sobre Humanas, as demais pesquisas, né, que foram desenvolvidas no programa. Queria agradecer também, Ana Cláudia, pela sua presença, a disponibilidade, agradecer ao André também e... Então, ficamos por aqui hoje. Chegamos ao final de mais um programa Sobre Humanas. Obrigada à nossa convidada e também a você que nos acompanhou de casa. Lembrando que nosso programa fica disponível no YouTube para quem quiser rever ou compartilhar. Sigam nossas redes sociais, @UERNTV e @SobreHumanasUERN. Nós estaremos de volta em breve com mais uma edição do programa Sobre Humanas. Até lá!